Fala moçada, beleza pura? Gente, em tempos aí de pandemia, né? A gente está aí retomando, tá certo? As nossas aulas com conteúdo novo, tá certo? A gente não sabe aí realmente ao certo, né? Quanto tempo isso vai durar, mas a gente vai estar aqui, vai ter aula sim, beleza? Selva, tá? Vamos firme e forte aí rumo ao nosso objetivo. A gente tem alguns tópicos aí de trigonometria ainda restando, né, para a gente terminar essa parte de trigonometria, e um deles trata das relações num triângulo qualquer, as relações trigonométricas num triângulo qualquer. Então, por exemplo, eu vou começar falando aqui da lei dos senos, tá? A lei dos senos, pessoal, ela pode ser aplicada em qualquer triângulo, tá certo? Então, vamos imaginar aqui um triângulozinho qualquer, como esse triângulo ABC, que eu coloquei aqui, tá? Na lousa. Esse triângulo ABC, ele tem aqui um ângulo Azão, e oposto a ele tem um lado Azinho. Tem um ângulo Bzão, e oposto a ele tem um lado Bzinho. Tem um ângulo Czão, e oposto a ele tem um lado Czinho. Muito bem. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que se eu pegar qualquer um dos três lados desse triângulo, por exemplo, pegar o lado Azinho, e eu dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, ou seja, pelo seno do ângulo Azão, o resultado dessa divisão daria a mesma coisa que se eu pegasse o lado Bzinho e dividisse pelo seno do ângulo Bzão, que por sua vez também daria a mesma coisa que o lado Czinho dividido pelo seno do ângulo Czão. Então, num triângulo, pessoal, a razão entre um dos seus lados e o seno do ângulo oposto a esse lado, ela é sempre constante. Qualquer lado que eu pegue dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, vai dar sempre um mesmo resultado, vai dar um valor constante. Agora olha que massa. Se esse triângulo tiver inscrito numa circunferência, essas frações aqui, ó, que a gente está calculando, o lado sobre o seno do ângulo oposto, elas, além de darem sempre o mesmo resultado, para qualquer um dos três lados que eu pegue, esse resultado, né, dessas três frações, vai coincidir com o dobro do raio da circunferência aonde o triângulo está inscrito, ó. Então essa circunferência aqui, ela não vai ter um raio? Pois se eu pegar qualquer lado do triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado que eu peguei, o resultado dessa divisão vai dar o dobro do raio dessa circunferência. Circunferência onde o triângulo está inscrito. Tá certo? Então, A dividido pelo seno do ângulo Azão dá igual a 2R. B dividido pelo seno do ângulo Bzão dá igual a 2R. C dividido pelo seno do ângulo Czão dá igual a 2R. Então, isso aqui, pessoal, vale para qualquer triângulo, tá certo? Qualquer triângulo. Beleza? Então, aqui nós temos a lei dos senos. Tá certo? Vamos então adiante. Moçada, agora vamos ver aqui uma outra lei que também pode ser aplicada para qualquer tipo de triângulo, tá? É a lei dos cossenos. Bom, o que diz a lei dos cossenos? Imagine aqui que você tem um triângulo qualquer, de vértices, né, Azão, Bzão e Czão, e lados Azinho, Bzinho e Czinho. Bom, vamos escolher aqui um dos três lados. Se eu começar aqui pelo lado Azinho, a lei dos cossenos me diz que Azinho ao quadrado será sempre igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Aí você diz assim, Raul,
do jeito que está escrito aí, parece o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele vai entrar como um caso particular da lei dos cossenos. A lei dos cossenos é isso aqui, só que ela continua. É sempre menos 2 vezes os dois lados que eu coloquei aqui depois da igualdade, ó, no caso não foram B e C. Então, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado pelo qual eu comecei na fórmula. Eu não comecei aqui pelo Azinho, então eu vou pegar o ângulo oposto ao Azinho. O ângulo oposto ao Azinho é o ângulo Azão. Então, vou pegar aqui cosseno do ângulo Azão. Então, professor, na fórmula da lei dos cossenos, eu sou obrigado sempre a começar pelo maior lado, por exemplo, aqui o lado Azinho. Não, eu posso começar por qualquer um dos 3 lados. Por exemplo, se eu quisesse começar aqui pelo lado Bzinho, aí ia ficar como? Eu teria Bzinho ao quadrado sendo igual a quem? Agora eu pego os outros dois, né? Ó. Azinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2 vezes Azinho vezes Czinho vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado pelo qual eu comecei. Eu não comecei aqui pelo Bzinho, então eu pegaria o cosseno do ângulo oposto ao Bzinho. Pegaria aqui o cosseno de Bzão. Ó. Né? Olha aí, ó. Cosseno de Bzão. Professor, eu poderia então começar pelo lado Czinho, sem problema nenhum. Como é que ficaria? Você ficaria com Czinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos 2 vezes Azinho vezes Bzinho multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado pelo qual você começou. Se começou pelo Czinho, então vai pegar aqui o cosseno do Czão. Igual como quando você começou pelo Bzinho, você pegou o cosseno do Bzão. Tá certo, pessoal? Então, professor, são 3 fórmulas? Não. É uma fórmula só, que pode ser escrita de 3 maneiras diferentes, dependendo de por qual lado você queira começar. Tá certo? Então, isso aqui é a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, assim como a lei dos senos, ela vale para qualquer tipo de triângulo. Beleza? Show? Então vamos adiante. Galerinha, um próximo tópico aqui importante em algumas questões é quando a gente quer calcular a área de um triângulo, mas a gente só possui 2 dos seus lados e o ângulo entre esses 2 lados. A gente não tem altura, por exemplo. Como é que eu faço para achar a área de um triângulo? Quando eu conheço 2 dos seus 3 lados, né? E o ângulo entre esses 2 lados. Bom, a gente pode pensar assim, ó. Vamos supor que se eu traçasse aqui a altura desse triângulo, toda a altura obviamente faz 90 graus, vou chamar aqui de H. A gente já aprendeu que a área de um triângulo, ela é o quê? Primeira formulazinha que você aprende para calcular a área do triângulo é que ela vale o quê? A base do triângulo, que eu chamei aqui de Bzinho, vezes a altura do triângulo, dividido por 2. É assim, a primeira fórmula que você aprende para calcular a área do triângulo é essa, né? A base do triângulo vezes a altura relativa a essa base, dividido por 2. Raul, mas eu não tenho a altura no meu problema. Eu só tenho o A, o B e o θ. Verdade. Mas se você olhar para esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou pintando de azul, nesse triângulozinho aqui, eu posso, por exemplo, já que ele é um triângulo retângulo, eu posso tirar aqui o seno, ó, o seno do ângulo θ. E o seno do ângulo θ, você já sabe que é cateto oposto, H, sobre hipotenusa, Azinho. Ora, como esse Azinho está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar com Azinho multiplicado por seno de θ sendo igual a H.
E aí eu vou guardar essa informação, né? Ou seja, olhe para a nossa área que a gente estava calculando aqui, ó. O H que você não sabe quanto é, ele está aqui, ó. O H é A multiplicado por seno de θ. Moral da história. Eu posso então escrever que para calcular a área de um triângulo, se eu conhecer dois dos seus lados e o ângulo entre eles, isso aqui vai ficar como? Ó? B multiplicado por quem? Pelo H, mas quem é o H? A vezes seno do ângulo θ. Não é assim? Isso aí tudo está dividido por 2. Ó. Então, essa relaçãozinha aqui me ajuda a calcular a área de um triângulo quando eu conheço dois dos seus lados e o ângulo entre eles. Por exemplo, qual é o triângulo pitagórico mais famoso do mundo? Aquele triângulozinho que tem os catetos valendo 3 e 4 e a hipotenusa valendo 5, não é não? Ó? 3 e 4 para os catetos e a hipotenusa aqui valendo 5. Né? Olha como vale. Por exemplo, qual é a área desse triângulo? Tu já sabe que quando um triângulo é retângulo, um dos catetos funciona como sendo a base e o outro cateto funciona como sendo a altura. Então isso aqui ficaria base, que é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então isso aqui daria 12 dividido por 2, que você já sabe que é 6, né? Agora, se você fizesse pela formulazinha aqui, que a gente acabou de mostrar, olha como também daria certo. A área seria igual a quê? Vamos pegar aqui, ó, um dos lados que é 3, vezes um outro lado que é 4, vezes o ângulo entre o 3 e o 4 aqui, não é o 90? Seno de 90, tudo isso dividido por 2. Ó. Lógico que daria a mesma coisa. Seno de 90 graus, você já sabe que vale 1, né? 3 vezes 4 vezes 1, 12, dividido por 2, claro que vai dar 6, né? Só lhe mostrando, reforçando aqui, que a formulazinha funciona. Beleza, gente? Show? Então vamos agora dar uma exercitada aí, tá certo? Nos tópicos que a gente trabalhou. Beleza? Vamos junto.